misericórdia dura para sempre. Meus queridos irmãos, eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo de número 11, o verso de número 23 até o 26. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Amém? Glória a Deus. Como já foi dito pelo pastor Jair, estamos em um culto qual estaremos cercando daqui a alguns minutos da mesa do Senhor, participando do corpo e do sangue do Senhor nosso Deus. Portanto, meus queridos irmãos, essa passagem que acabo de ler nos lembra a importância do sacrifício de Jesus, o amor de Jesus para nos salvar. Quando falamos, meus queridos irmãos, nesse sacrifício importante, o qual nos trouxe redenção, nos trouxe salvação e nos proporcionou comunhão. A Bíblia, a palavra de Deus, nos fala que a comunhão, traduzido ali no grego, significa kainonia. Isso significa que nós, quando aceitamos a Jesus como Salvador, nós recebemos esta comunhão que o Senhor Deus, por meio de Jesus Cristo, nos proporcionou. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E quando nós temos esta comunhão íntima com o Senhor nosso Deus, nós temos experiência com Ele. Nós temos experiências pessoais e também experiências coletivas. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nos tornamos filhos de Deus e temos esta comunhão com Ele. Todos aqueles que têm comunhão com o Senhor, ele busca um relacionamento de perto com o Senhor Deus. Ele aprofunda esse relacionamento com Deus. Quando nós aprofundamos esse relacionamento com Deus, nós chegamos mais perto de Deus. Quando nós dispunhamos a orarmos mais, lermos mais a palavra do Senhor, nós nos aproximamos mais de Deus. 1 João 1:3 nos fala sobre esta passagem. Eu quero, meus queridos irmãos, fazer um esforço para falar um pouquinho sobre a crucificação de Jesus, sobre a morte, ressurreição e o retorno de Jesus para buscar a sua amada igreja.
Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A crucificação de Jesus foi um processo para todos os leitores da palavra de Deus. Sabe que a crucificação de Jesus foi um processo muito doloroso. Eu posso até dizer um processo brutal, a qual, meus queridos irmãos, ele tem aqui alguns passos, porque Jesus ele foi condenado. Bendito seja o nome dele. Pilatos ele condenou Jesus e foi condenado à crucificação. A morte o qual Jesus foi condenado foi de crucificação. Sabemos que Jesus ele foi crucificado, mas para chegarmos no momento da crucificação, Jesus ele passou por situações caóticas. Jesus, enquanto homem, ele sofreu amargamente. Nós vemos aqui, meus queridos irmãos, que após a crucificação, Pilatos entrega Jesus então aos malfeitores, e Jesus então agora começa a passar por açoites. Jesus, ele foi, meus queridos irmãos, ele passou por açoites. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus foi açoitado com um flagelo. E quando nós formos olhar o que é esta palavra flagelo, nós vemos que é, para simplificar o entendimento de todos nós, você pode compreender como um reio, alguma coisa que você utiliza para chicotear alguém. Esse flagelo, ele era feito de 3 pernas de couro, e na ponta de cada perna deste flagelo tinha um ferro ou um osso. Ou seja, na ponta de cada uma dessas 3 pernas tinha ferro ou então o osso. Jesus, meus queridos irmãos, ali em Atos capítulo 19, do versículo 1 a seguir, vai dizer sobre isso. Este flagelo, meus irmãos, era um instrumento composto, então, como eu disse, por estas 3 pernas que era de couro. O açoite, meus queridos irmãos, resultou em Jesus grandes feridas, resultou em sangramentos e resultou também em grandes fraquezas. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a palavra de Deus, e quando nós começamos a estudar a palavra do Senhor sobre este assunto específico, nós vamos entender, meus queridos irmãos, que estes açoites que Jesus levava, ou levou, ali no momento que antecede a sua crucificação, esses açoites eram o processo que levava à crucificação. A condenação era o processo que levava à crucificação. E quando os malvados, eles açoitavam Jesus com este instrumento, o ferro, ou então o osso que estava na ponta daquele flagelo, atingia o corpo do Senhor Jesus. E aquele ferro então cravava no corpo do Senhor. Eu quero entender que aqueles flagelos ele cravava nas suas costas, aonde eles batia, aquele ferro cravava, aquele osso cravava nas costas, aonde pegava aquele aparelho. E quando aqueles então flagelos cravavam nas costas de Jesus, os malvados então agora retirava com força, puxava com força aquele reio, e juntamente com aqueles cravos de flagelos que cravavam na costa de Jesus, saía pedaços de carne. Quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, lá em Isaías capítulo 53, o versículo de número 5, ele vai dizer que
porém ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você pode levantar a sua mão e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo nessa boa oportunidade. Quando eu digo aqui, meus queridos irmãos, que no momento em que chicoteava Jesus, saía carne, o versículo de Números 5 do capítulo 53 vai dizer isso, que Jesus ele foi moído, Jesus ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi moído. Não pode desistir dessa caminhada. Jesus morreu por você. Ele derramou a última gota de sangue para salvar a mim e a você. E por isso você está aqui. Então levante a sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Levante a sua cabeça, porque a jornada ainda não chegou no fim. Não chegamos no final desta jornada. No final, o Senhor Jesus vai vir buscar-nos. No final, a igreja será arrebatada. Bendito seja o nome do Senhor. Mas vamos seguir aqui rapidamente, meus queridos irmãos. Então, Jesus Cristo, ele agora, após passar por esse momento de chicotes, de açoites, Jesus, ele é forçado a colocar uma cruz sobre os seus ombros. Da onde Jesus estava até no local da crucificação, que é o Gólgota, não está registrado na Bíblia, mas os historiadores dizem que é aproximadamente 900 metros. Também não está registrado na Bíblia, mas os historiadores dizem que essa cruz pesava aproximadamente 50 quilos. Jesus então é obrigado a colocar esta cruz sobre os seus ombros e agora caminhar em direção no local onde ele seria morto. Vou repetir, Jesus é obrigado a colocar ali a cruz sobre os seus ombros e carregar em direção ao Gólgota, o lugar onde ele seria crucificado. Meus queridos irmãos, Jesus estava tão fraco nesse momento, e isso eu estou dizendo Jesus como homem, como 100% homem, porque Jesus Cristo ele era 100% homem, como eu e você, e 100% Deus. Mas nesse momento aqui ele estava debilitado, porque ele era homem, ele estava carregando a cruz ali como homem, e ele já tinha sofrido ali as chicotadas, então ele estava fraco, já tinha sido esvaído parte do seu sangue. Jesus Cristo então ele estava cansado, já tinha sofrido muito ali com a chicotada, com aquela judiaria que fizeram com ele. Mas Jesus então começa a carregar a cruz, e de repente Jesus começa a cair com aquela cruz, a cruz pesada sobre os seus ombros, e diz a palavra de Jesus Cristo que um homem, Simão de Cirene, ele ajuda Jesus a carregar a cruz. Alguém cantou este hino que falava sobre isso. Bendito seja o nome do Senhor.
E Jesus então, de forma que chega até o momento aonde ele chega ali no local da crucificação, que é o Gólgota. E agora eu começo a imaginar, e eu convido a igreja a pensar juntamente comigo. A Bíblia Sagrada nos convida a relembrar a morte do Senhor até que Ele venha. E eu convido você a refletir sobre isso. Jesus Cristo então chega no momento em que Ele seria crucificado. E agora, meus queridos irmãos, quem sabe aquela cruz ali no chão. E os malfeitores, eles pegam Jesus e deitam em cima daquela cruz. De braços abertos, estendidos. Aquela cruz ali no chão. E agora Jesus ali deitado sobre aquela cruz. E diz a palavra do Senhor que foram pregados as mãos de Jesus. Nós podemos entender que o prego entrou aqui no pulso de Jesus, por conta de ser mais resistente no momento em que ia levantar a cruz, para segurar o corpo de Jesus em pé. Nós entendemos que, nesse momento, os malfeitores então começam a pregar o pulso, a mão de Jesus sobre a cruz. E quem sabe eles dão a primeira martelada. Eu não sei exatamente o que utilizaram, se foi uma marreta, um martelo, alguma ferramenta da época. Mas eles usaram alguma coisa para bater naquele prego. E começa então a perfurar o pulso de Jesus. De forma que a mão de Jesus é pregada na cruz. É fixada na cruz. Isto é repetido na outra mão, na direita, na esquerda. E também isto é feito sobre os pés. Jesus, o seu Jesus foi pregado na cruz. Jesus sendo inocente, ele foi pregado na cruz. Mas existia um projeto de salvação. A humanidade estava perdida. Deus desenfeita a sua glória, manda Jesus sobre a terra. Jesus nasce de uma virgem, cresce, enfrenta a cruz, enfrenta os desafios, porque ele sabia que aqui no Planalto da Serra teria uma igreja hoje aqui reunida, adorando o seu santo nome. Que aqui no Brasil tinha milhares de pessoas que um dia precisava de uma salvação, de encontrar com Deus, o Todo-Poderoso. E somente através da morte de Jesus que isso seria possível. Jesus é pregado na cruz. Jesus é pregado na cruz. E agora Jesus pregado na cruz, meus queridos irmãos. Depois que prega na cruz, o que faz? Levantar a cruz. Imagina você, agora Jesus pregado na cruz. As gotas de sangue esvaía dos seus braços. As gotas de sangue esvaía dos seus pés. As gotas de sangue esvaía de todo o seu corpo. Porque pensa aqui comigo, meu irmão, minha irmã. Não era somente a dor dos cravos, do prego, da coroa, da chicotada, não. A dor de levar os nossos pecados sobre ele. A angústia de carregar os pecados da humanidade sobre ele. Não era somente a morte, não era somente o sofrimento físico, mas o sofrimento de levar os pecados de nós todos, de toda a raça humana, sobre os seus ombros.
A Bíblia Sagrada diz que Ele levou sobre os seus ombros os nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Isaías 53, versículos 7 e 12 diz que Ele foi levado como um cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca, Ele ficou calado. Se nós formos olhar para Jesus, nós podemos tirar grandes exemplos para nossas vidas. No momento de luta que se levanta sobre as nossas vidas, em momentos que se levanta tribulações sobre as nossas vidas, o inimigo, ele usa, quem sabe, o seu amigo para tirar a sua paz. O inimigo, quem sabe, usa alguém bem próximo de você para tirar a sua paz. Mas você se espelha em Jesus. Jesus foi morto, Jesus foi crucificado, mas Ele não abriu a sua boca, Ele não blasfemou, Ele não falou algo que entristecesse o seu Pai, mas Ele permaneceu firme. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. De forma que Jesus Cristo agora Ele é morto. Aqui nós vemos a palavra do Senhor. No momento da morte de Jesus, Ele proferiu algumas palavras. No momento ali antes da sua expiação, no momento ali antes da sua morte, Ele disse ali em São Lucas capítulo 23, versículo 34, Ele diz: Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que fazem. Já no versículo 23 e o capítulo 23 e o versículo 43 do mesmo capítulo, ele vai dizer: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ao lado de Jesus foram mortos, ou melhor, de um lado à direita e o outro à esquerda, tinha dois malfeitores que também seriam mortos. Um deles clamou por misericórdia e Jesus disse esse versículo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bendito seja o nome do Senhor. Em João capítulo 19, versículo 26 e o 27, ele diz: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Essas palavras foram ali, meus queridos irmãos, momentos antes da expiação de Jesus Cristo. Já, meus queridos irmãos, em João 19, versículo 28, vai dizer: eu tenho sede. Ele disse: eu tenho sede. Em vez de dar água, deram vinagre numa esponja para Jesus. Em Mateus capítulo 27, versículo 46, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Imagina ali a dor que Jesus estava sofrendo naquele momento. Reflita, meu irmão, aí no seu banco. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E em João capítulo 19, o versículo 30, ele vai dizer: está consumado. Está consumado. E João 19, versículo 30, ele vai: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, ele expirou. Nesse momento Jesus morre. Nesse momento Jesus expirou. Morte de cruz. Jesus foi crucificado. Aleluia. Neste momento houve um grande evento, meus irmãos. Após a morte de Jesus, vários eventos aconteceram. Em Mateus capítulo 27, versículo 51, vai dizer que eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, do alto a baixo, e tremeu a terra, e as pedras se fenderam. Esse evento simboliza, meus queridos irmãos, que a morte não é o fim. Jesus morreu. Aleluia. Em Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53, vai dizer que a terra tremeu e houve terremoto.
e abriram seus sepulcros, e muitos corpos santos que dormiram foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros após a sua ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Esses eventos aconteceram minutos após a morte de Jesus. Em Marcos capítulo 15, versículo 39, vai dizer: e vendo o centurião que estava em frente dele, que assim bradava, que expirou, que morreu, ele disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. João capítulo 19, 38, 40 vai dizer que José de Arimateia pediu o corpo de Jesus a Pilatos, e ele e Nicodemos envolveram o corpo em um lençol de linho com especiarias e colocaram em um túmulo novo. Jesus morreu, José de Arimateia pede o corpo de Jesus e é levado e colocado em um túmulo novo. Jesus foi sepultado ali. Meus queridos irmãos, mas não parou por aí. O projeto de Deus ainda tinha algo a ser concretizado: a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. Eu vou resumir aqui já para encerrar. O horário já manda eu parar. Jesus, conforme diz a palavra de Deus, em Mateus capítulo de número 28, 6, o anjo disse às mulheres que Jesus não estava ali. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Pela manhã, Maria e outras mulheres foram ao sepulcro para ver, para ungir Jesus, o corpo de Jesus. E o anjo disse: olha, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Aleluia! Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E ele andou, antes de ir ao céu, ainda por 40 dias, sobre a terra. E ele foi ao céu. E agora, meus queridos irmãos, após a morte de Jesus, após a ressurreição de Jesus, aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Quem pode dizer glória a Deus? Ele venceu por nós. Ele venceu por nós. Diz aí, ele venceu por mim. Ele venceu pela igreja. Ele subiu aos céus. E ele está à destra do Deus, o Todo-Poderoso, o dono do projeto. Deus, o Todo-Poderoso, é o dono do projeto. E a palavra de Deus não falha. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Jesus vai voltar. Mesmo que muitos estão acomodados, achando que Jesus está tardando, eu vou falar aqui. Muitos desviaram, porque diz: meus pais já diziam que Jesus ia voltar e até agora não voltou. Muitos pararam no meio do caminho, mas você pode levantar a sua mão e dar glória a Deus, porque você está aqui. Você está aqui. E Ele quer te usar para trazer outros que não estão aqui. Amém? Se coloca de pé. Jesus vai voltar para buscar uma igreja, e esta igreja somos nós. Você acredita que Jesus vai voltar? Amém? Aleluia! Eu acredito, irmão. E a minha oração nesses últimos dias é o seguinte: Deus, eu quero ir para o céu. Na minha oração eu tenho colocado esta frase, irmão Júnior: eu quero ir para o céu. Sabe por quê, irmão? Porque tanta coisa acontece na nossa vida
E você tem que profetizar na sua vida: eu vou para o alô, eu vou para o céu. Você precisa profetizar isso na sua vida todo dia. Aleluia. Você precisa profetizar aí na sua vida todo dia: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Aleluia, melhorou. Aleluia. Eu vou para o céu. Se for para ir para o inferno, que Jesus me prepare e me leve. Sim, essa tem que ser a sua fala também. Porque o inferno não pode te receber lá. Deus te espera lá. Irmão Mateus, nós temos que profetizar isso em nossas vidas, dizendo: eu vou para o céu. O inimigo, ele anda dando rasteira em muita gente. Mas você, a partir de hoje, vai começar a dizer: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Inimigo, bata em retirada, porque Jesus morreu na cruz. Ele garantiu a minha salvação. E eu vou para o céu. Você pode dizer ao seu irmão: irmão, não me atrapalhe, porque eu quero ir para o céu. Patrão, não me atrapalhe, sai da frente, porque eu quero ir para o céu. E se você ficar firme, meu irmão, minha irmã, você vai ir para o céu, porque a qualquer momento a igreja do Senhor será arrebatada. No abrir e fechar de olho, o Senhor virá as nuvens de glória e chamará a igreja para encontrar com eles nos ares. E você que quer ir para o céu, fala assim: eu quero ir para o céu. Mais alto: eu vou para o céu. Você subirá ao encontro do Senhor nos ares e encontrará com o Senhor Jesus os anjos, e com Ele viveremos para todos sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar. O irmão Júnior pede oração. Está querendo fazer um negócio, né? Para que Deus possa abençoar e tudo dar certo.